A Sandra diz: qual a sua proposta para os profissionais da educação? E aí eu acrescento, antes de responder, o seguinte: dentre os municípios da região, Cajari é um dos que tem menor salário. Também não estou dizendo que deveria pagar mais ou menos, mas para a gente tentar entender o que acontece em Cajari. Por exemplo, me mandaram aqui o vencimento de um professor, 2.520, mais... Aí quem tem pós-graduação vai mais 300 e alguma coisa. Certo é que chega perto de R$3.000. Enquanto em Penalva, por exemplo, um professor nessas mesmas condições está nessa faixa de R$5.000, mais ou menos. Estou falando de salário bruto, né? Assim, qual é o problema que Cajari enfrenta que faz com que o salário dos professores lá seja tão menor do que o dos municípios vizinhos? Sobretudo Penalva e Viana, que tem um salário mais expressivo. Eu vou responder pela minha época, né? Os recursos que adivinho do governo federal, eles eram bem... Que é o Fundeb. O Fundeb era bem limitado, né? Conseguia fazer fazer o pagamento dos professores em dias, mas com esse recurso bem reduzido. Não tinha aquela projeção, se projetava tantos milhões por ano, e na hora sempre existia uma defasagem, né? Sempre havia cortes de alunos, de repasse de recursos. Cajari é uma cidade que não arrecada. Desde o IPTU, são bem limitados. Quer perder uma eleição, cobra IPTU. ISS, existe poucas empresas, poucos prestadores de serviços ali na cidade, no município. A gente tem uma zona urbana muito pequena e uma zona rural bem extensa, né? Que dificulta. Esse seria o problema maior? Também, né? E depender exclusivamente do governo federal, de recursos que não advêm do próprio município, né? Porque, veja, porque a questão, inclusive os municípios com maior zona rural é onde estão os maiores índices de analfabetismo. Certo. Então essa questão geográfica, ela diz alguma coisa. Então, assim, Cajari tem uma zona rural muito grande e de difícil acesso. 75% da população mora na zona rural, 75%, né? Então, é assim, o que está acontecendo? O valor do recurso, ele é proporcional ao número de alunos. Tá, então não é por aí o problema. Então, na questão rural, você, às vezes, quando você tem essa distribuição em pequenas comunidades rurais, você, às vezes, precisa manter uma sala de aula com 10 alunos e o mesmo professor que dá para dar aula para 10 alunos, dá para 20, dá até para 30, né? Ou 35, ou 40. Então, o problema é que você precisa ter um número de professores grande distribuído para pequenas salas de aula. Esse é o problema de Cajari? Esse é o outro grande problema da nossa cidade de Cajari, né? Existe a educação infantil ainda consegue manter naquela comunidade que é pequena, mas aí quando vai para o ensino fundamental maior, precisa se deslocar para outro povoado vizinho que tem uma escola maior com professores mais específicos, né? Existe muitas comunidades, às vezes tem 12 alunos de manhã, 12 à tarde, em uma escola de uma comunidade rural, e de diferentes idades, e praticamente o tal do seriado, né? Que a gente devia... muito seriado. E a gente precisa fortalecer essa questão de dar o transporte para essas crianças e ir para uma escola maior que tenha algo mais específico para elas aprenderem, né? Transporte é outro problema, né? Porque falta estrada, né? Falta estrada. Uma região muito alagada. Precisa de barco. Mas essa nucleação, onde você pega alunos de uma comunidade X e coloca onde é possível, porque tem comunidade que não dá nem para você atravessar o lago para botar do outro lado, né? Não. Mas assim, essa nucleação não seria uma saída para você fazer escolas maiores? Você reúne uma equipe pedagógica de professores muito maior, e aí, ao invés de salinhas com 10 alunos, com 8 alunos, você montava uma sala, né, respeitando
obviamente, o processo de ensino-aprendizagem, porque você lota uma sala, bota 40 alunos em uma sala, fica inviável para um professor desenvolver um bom trabalho. Mas essa média, dependendo da série, na educação infantil não dá para você botar 25 alunos em uma sala. Mas assim, essa média de 25 alunos por sala, você conseguiria fazer? Não é esse o caminho? Esse caminho não é um caminho viável para se fazer em Cajari para melhorar essa faixa salarial? Seria. Porque senão fica bem viável toda essa reformulação, né? Você tem que reestruturar isso, senão nossos professores vão continuar ganhando um salário abaixo dos vizinhos. E aí os vizinhos ficam naquela coisa assim, pô, aqui a gente ganha tanto, e o pessoal se sente muito mal com isso, né? E olha que a gente tem professores de Penalva que trabalham em Cajari, de Viana que trabalham em Cajari, e aí essa desigualdade... Tem muito professor de Vitória do Mearim, de Penalva, de Viana, de cidades vizinhas, né? E aí o sindicato acaba também cobrando bastante, e há um desgaste político, né, quando você não atende essas demandas. Mas está no radar isso aí? Eu acho que eu vi alguma coisa em uma entrevista sua sobre reformulação do plano de cargos, carreira do... o último plano foi reformulado no ano de 2009, na gestão do ex-prefeito, Dr. Joel. A gente quer, junto aos professores, ao sindicato, tá reformulando o plano de cargos e carreira a partir do primeiro ano, se eleita for, né? Tá dando essa valorização aos nossos professores, né? Sem esquecer as nossas capacitações, o fortalecimento da educação, né? Tá dando apoio às escolas, direções das escolas, aos recursos, a todo o dia a dia escolar, né? Desde a merenda escolar, acompanhada pelo nutricionista, desde o transporte, da união dos pais com a escola, fazer todo esse melhoramento escolar, né? Quem já foi prefeita tem essa vantagem de dizer, olha, eu fiz isso aqui por aqui não deu certo, eu vou fazer isso aqui, faltou isso aqui. Então, tem